hoje nós vamos começar com o assunto de cilindros. Então, existe uma definição formal do que vem a ser cilindro, mas intuitivamente a gente já sabe que é uma figura tridimensional. Ela tem duas bases que são círculos, né? E nesse caso, os cilindros eles vão ter as mesmas características que o prisma. O que eu quero dizer com isso? Bom, se a gente olhar para um cilindro, ele vai ter o seguinte formato, né? Tá aí, mais ou menos isso é o que a gente entende intuitivamente sobre o que vem a ser cilindro. Então note que assim como os prismas ele tem duas bases, a figura que é a base do cilindro é o círculo, né? E quando você pega esses dois círculos que são paralelos, lembra que o prisma ele tem duas bases paralelas, então o cilindro também terá duas bases paralelas. Esses dois círculos eles são paralelos, ou seja, estão em planos paralelos. Então, imagina que você tem um plano aqui, ó, de tal forma que esses dois planos são paralelos, e aí você tem uma reta secante a esses dois planos. Como que é formado o cilindro, né? Quando você pega um círculo aqui, uma dessas bases, tá? E traça segmentos paralelos a essa reta secante, os dois planos, que tem extremidade nesse círculo, a gente forma o que a gente chama de cilindro. Uma outra forma também é você pensar no seguinte, ó. Se você tem aqui um retângulo, você escolhe um dos lados como eixo e rotaciona, você vai gerar um cilindro assim, ó. Esse pontinho aqui, ó, ao rotacionar ele vai formar uma circunferência, e esse pontinho aqui, ó, ao rotacionar ele vai formar uma circunferência. Aí o retângulo todo é rotacionado, ele gera um cilindro. Então por isso também que a gente diz que o cilindro é um sólido de revolução, que é algo que você revoluciona, né, em matemática. É você pegar uma figura plana, estabelecer um eixo e rotacionar. Mas a gente pode dizer isso aí e também pode dizer que o cilindro é um corpo redondo, porque quando você faz aqui, ó, cortes paralelos à base, todos esses cortes são círculos. E por isso que a gente fala aqui também que o cilindro é um corpo redondo. Tá? Então, note o que eu estou falando, né? O cilindro é um corpo redondo, mas nem todo corpo redondo é um cilindro. Tá? Então, por exemplo, o cone é um corpo redondo, mas não é um cilindro. Muito bem, o que a gente tem de elemento de um cilindro? São elementos bem simples. A gente tem aqui o que a gente chama de geratriz, que é esse segmentinho aí que você está vendo, as extremidades aí do cilindro, né? São esses segmentos de retas que são paralelos a essa reta dada aqui, essa reta de referência, e a gente vai denotar por G. E mais que a gente tem de elemento? O raio da base, que a gente vai denotar por R. A gente tem as duas bases, né? Obviamente que são congruentes, mas assim, de elementos que a gente tem no cilindro é isso. Então, isso aqui a gente sabe que é a base dele, né? Que aí a gente já sabe que essa base, que é um círculo, ela vai ter uma área, né? A gente sabe aqui que é a área da base, a gente vai chamar, e a área da base de um círculo, a gente lembra lá da geometria plana, que é πr ao quadrado. A gente tem também o comprimento dessa base, que seria o comprimento dessa circunferência aqui. Aí o comprimento dessa circunferência, que a gente denota por C, comprimento da base, é 2π vezes o raio. Tá? Então, umas coisas importantes aí. Base, a área da base do cilindro é um círculo, a área de um círculo πr quadrado, e o comprimento dessa base, que é o comprimento da circunferência, é dado por 2πr. Seria a mesma coisa que o perímetro da base. Tá? Tranquilo? Bom, a gente tem algumas classificações com relação aos cilindros. Bem simples classificações, que nós temos dois tipos de cilindro. Esse primeiro aqui, ó, é o que nós chamamos de cilindro reto. Por que ele é reto? Porque as geratrizes aqui, ó, elas são perpendiculares aos planos da base, tá? Ou as próprias bases, né? Então aqui, ó, se você verificar, forma um ângulo de 90 graus. Então, neste caso, quando o cilindro é reto, a geratriz dele
coincide com quem? Com a altura, que a gente vai denotar de h. Então, quando o cilindro é reto, tá? A geratriz coincide com a altura. E aqui nós temos o que nós chamamos de cilindro oblíquo ao lado. Tá? E o que é um cilindro oblíquo? Quando as geratrizes não são perpendiculares aos planos da base. Tá? Posso afirmar, nesse caso, que a geratriz é igual à altura? Não, porque nós temos aqui a geratriz, que é esse segmento aqui ó, que está inclinado com relação à base, tá? E a altura, nesse caso, é a distância entre os planos que contém a base. E aí, o que a gente precisa saber desse sólido? A gente precisa saber a área lateral, a área da base e a área total. Uma outra coisa que a gente tem aqui é secções. Tá? O que é uma secção? É um corte que a gente faz nesse cilindro. E essa secção, ela pode ser tanto uma secção transversal como uma secção meridional. Qual a diferença entre as duas? Bom, a secção transversal é uma secção de corte, né? É uma secção em que o plano que vai fazer o corte é paralelo à base. Então, imagine que você tem a seguinte situação aqui. Ó. Então, nós temos um corte que é feito por um plano paralelo às bases. Muito bem. Esse corte vai gerar uma área de secção. Se perguntar a área de secção, vai ser justamente a área da secção transversal, vai ser justamente a área da base. Aqui também gera a mesma secção, né? Vai ser um círculo. Muito bem. E aí nós temos, então, essa secção aqui, ó, é uma secção transversal. Transversal. O que é uma secção transversal? É quando feito um corte que é paralelo à base. Tá? E aí nós temos, como eu falei, a secção meridional. Tá? Que vem, lembra da ideia de meridiano, hein? Meridiano de Greenwich. Então, o que vai ser essa secção transversal? Vai ser um plano que agora é perpendicular às bases, tá? E passa pelo centro das circunferências. Não obrigatoriamente passa pelo centro, mas a secção transversal que a gente vai estudar aqui vai ser uma secção que passa, em geral, pelo centro da circunferência. Então, a gente vai ter aqui o seguinte, ó. Imagine aqui um outro plano agora, dessa forma aqui. Ó. Então, nós temos aqui uma secção que ela é meridional. E também vai gerar uma área de secção. Só que a área de secção agora vai ser um retângulo no cilindro que é reto, que é esse cara aqui que eu estou destacando em azul. E no cilindro oblíquo vai ser um paralelogramo. Tá? Então, a gente pode dizer que a secção meridional de um cilindro é um paralelogramo. Porque um retângulo ele também é um paralelogramo. Porque o paralelogramo o que é? Um quadrilátero que possui dois pares de lados paralelos. O retângulo ele tem essa característica. Porém, o que difere, o que faz ele ser um retângulo? O fato de todos os ângulos internos serem iguais a 90 graus. E como é que a gente calcula a área dessa secção meridional? Como é um paralelogramo, a gente faz base vezes altura. Né? No caso, note aqui ó, que no cilindro que é reto, o que vai ser a altura? Vai coincidir com a geratriz, né? E a base do retângulo vai ser 2 vezes o raio, ou seja, vai ser o diâmetro da circunferência. Tá, o que muda aqui é que a altura não vai ser igual à geratriz, né? No caso do cilindro que é oblíquo. Então vamos falar um pouquinho de áreas, né? Então, o que é um cilindro planificado? Então vamos observar aqui a planificação de um cilindro reto. Muito bem. Então, assim, se você pegar uma folha sulfite, que é um retângulo, e você pode unir um dos dois lados paralelos, né? Unir os lados paralelos dessa folha sulfite, você vai notar que você vai formar um cilindro, ok? Então, quando você planifica esse cilindro, você vai ter aqui esse retângulo, que vai ser justamente o que para a gente? A nossa área lateral, né? Esse retângulo, ao calcular a área dele,
A gente vai obter a área lateral. E você vai ter dois círculos. E esses círculos aqui serão... Esse círculo aqui, né, será a nossa área da base. Muito bem, a área da base é simples. Porque como a base é um círculo, eu tinha falado lá no início, então a área da base a gente vai denotar por AB ou por SB, né, superfície da base. Eu gosto de usar o A, que é mais sugestivo, a área da base. Então a área da base aqui para a gente é igual a π vezes o raio ao quadrado. Isso aqui a gente já sabe. Nosso problema aqui é a área lateral. O que vai ser essa área lateral? Bom, lateral a gente sabe que a figura que vai representar a área lateral vai ser um retângulo. Muito bem. E o retângulo a gente sabe calcular a área, né? A gente faz um lado vezes o outro. A gente tem que saber quem são esses lados. Então, note só aqui, ó. Quando você planificou esse cilindro, você obteve aqui um retângulo que tem como base justamente quem? O comprimento da circunferência, que tem um comprimento, que a gente viu, que é 2πr. E além disso, você vai ter esse segmento aqui, ó, como a gente está falando de um cilindro reto, que vai ser a altura do cilindro, vai coincidir com a altura. Então, muito fácil a gente fazer a área lateral agora, porque como a área lateral é a base vezes a altura do cilindro, então a gente pode concluir que a nossa AL é igual a 2πr vezes o H. Tá aí, ó. Essa é a nossa área lateral do cilindro. E a gente tem também a área total. Como o cilindro tem as mesmas características que um prisma, tem área lateral e tem duas bases congruentes, então a gente pode usar a mesma ideia. Então, num prisma, o que é a área total? A área total de um prisma é a área lateral mais duas vezes a área da base. Só que um prisma, como a base pode ir mudando, pode ser um quadrado, pode ser um triângulo, pode ser um pentágono. Então, você não tem uma fórmula fixa, uma fórmula pronta, né, para a área do prisma, a área total do prisma. Então, depende, né? Se o prisma for regular, se não for regular, então você vai ter que calcular separadamente ali a área lateral, observar como é que são as faces laterais, e a área da base vai ser diferente para cada tipo de prisma. Aqui não, aqui sempre vai ser igual no cilindro reto. Então, a área total desse cara aqui vai ser a área lateral, que é 2πrh, mais duas vezes a área da base, que é πr ao quadrado. Nos livros didáticos aparece assim, ó. Isso aqui já está certo, você não precisa gravar essa fórmula, mas é só para você entender como vai aparecer lá no livro didático. No livro didático vai aparecer assim, ó, que a área total de um cilindro, você vai ver aqui o que tem em comum entre essas duas parcelas da soma. Tem o 2, tem o π e tem o r. Ó. Tem o 2, tem o π e tem o r. Só que aqui é r ao quadrado, mas em particular tem um r comum. Então, esses termos que são comuns, a gente vai evidenciar. Ó, 2πr e dentro do parênteses, quem que sobrou? Sobrou o h da primeira parcela e um r da segunda parcela. E a gente diz que isso aqui é a área total, tá, do meu cilindro. Beleza? Então não precisa gravar. O que você precisa lembrar? O comprimento da circunferência e a área do círculo. Pronto, aí você já sabe a área total do cilindro. E por fim, nós temos o volume. Tá? O volume vai seguir o mesmo princípio de Cavalieri que nós estudamos, né, que gerou o volume dos prismas. Então, o volume do prisma, como é que a gente faz? Né? O volume a gente denota por V. O volume do prisma, a gente faz a área da base vezes a altura. Então, a gente não tem uma fórmula pronta, porque vai depender da área da base. No cilindro, a gente já sabe que a base, a área da base, é um círculo. Então, a gente já pode escrever aqui, ó, πr² vezes h. Então, tá aqui, ó. E isso aí é o que você precisa saber sobre cilindro, tá?
Bom, cilindro é isso aí. Então, o exercício número 1 da lista diz assim, ó, a área total de um cilindro de altura 4 centímetros e diâmetro da base igual a 6 é em metro quadrado. Gente, aplicação direta de fórmula. Cilindro é muito fácil, tá? A parte de cilindro. Você entendeu bem prisma, cilindro você tira de letra. O que você tem que lembrar somente, né? Que o diâmetro é a maior corda de uma circunferência. Então, o diâmetro aqui é 2 vezes o raio. Então, se o diâmetro é 6, o raio corresponde a 3 centímetros. Aplicação de fórmula, né, pessoal? Então, o que a gente viu aqui? Ó, que a área total de um cilindro é 2πr H mais R. Então, a gente vai ter aqui, ó, 2π vezes o raio, que é 3, vezes a altura, que é 4, mais o raio da base, que é 3. Tá? Então, a área total aqui, ó, vamos fazer as multiplicações. Então, você vai ter aqui, ó, a soma desse cara aqui dá 7. Então, você vai fazer 7 vezes 3 dá 21. 21 vezes 2 dá 42. Então, a área total fica 42π centímetros quadrados. Ah, preciso usar π igual a 3,14 somente se o exercício solicitar. Considere π igual a 3,14 ou 3,1. Tá? Então, se não, caso contrário, vai ser assim, 42π centímetros. Cuidado para não esquecer do π, tá? Tem que ter o π. É errado você colocar 42 centímetros quadrados. Tem que ter o π, porque você sabe que o π é um valor que está sendo multiplicado. Então, bem simples, bem facinho, nada demais. Tudo suave. Muito bem, o exercício 2 diz o seguinte, ó. Uma empresa usa para determinado produto as embalagens fechadas da figura a seguir, confeccionadas com o mesmo material que custa 10 centavos o centímetro quadrado. Aí ele fala aqui, ó, supondo π igual a 3, a diferença entre os custos da embalagem A e B é. Bom, como ele está falando do custo da embalagem, está se referindo à área total. Como ele está dizendo que é fechada, então pressupõe aí que você está considerando a área total, diferente se ele falasse assim que é uma embalagem sem tampa, por exemplo. Não é o caso, então ele é totalmente fechado. Então o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a área total desse sólido, vai ver quem tem maior área e fazer a diferença entre a maior área e a menor área. Se você observar esse sólido, ele é um paralelepípedo, que foi uma figura que a gente estudou na aula passada, que é uma particularidade de um prisma, né? E o paralelepípedo ele tem 3 dimensões, A, B e C. E a gente tinha uma fórmula para calcular a área total desse paralelepípedo retângulo. Que, na verdade, o que acontece num paralelepípedo reto-retângulo? As faces, elas são congruentes 2 a 2. Então, note que você tem aqui, nesse paralelepípedo, por exemplo, essa base superior aqui e vai ter a mesma área dessa base que está aqui embaixo, né? A face que está aqui frontal, né? Ela vai ter a mesma área que a face que está ali atrás. Então, elas são congruentes 2 a 2. Então, a área total do paralelepípedo retângulo, ou reto-retângulo, ou bloco retangular, é dado por 2 vezes A vezes B, mais B vezes C, mais A vezes C. O que são A, B, BC e AC? São as áreas dos retângulos que compõem esse paralelepípedo, né? E por que é multiplicado por 2? Porque cada uma dessas áreas são 2 a 2 congruentes, ok? Então, vamos fazer isso. Ó. A área total vai ser igual a 2, que multiplica A vezes B. Vamos dizer que o 6 é A, o 8 é B e o 20 é Czinho. Então vamos lá, A vezes B. Então vai ficar aqui 6 vezes 8, mais B vezes C.
Então, 8 vezes 20 mais A vezes C, que é 6 vezes 20. E continha, né, pessoal? Bem simplesinho aqui. Então, a área total vai ser 2, que multiplica 6 vezes 8, 48. 8 vezes 20, 160. 6 vezes 20, 120. Então, se a gente somar ali, ó, 48 com 160 com 120, a gente vai ter 328. Então, a área total é igual a 328 vezes 2. Então, a área total desse primeiro sólido aí vai ser igual a 656 centímetros quadrados, tá? Então eu vou escrever aqui, ó, ATP para dizer a área total do prisma, tá? Só para diferenciar. E o custo total dessa embalagem, então vou colocar aqui, ó, CTP, custo total da área desse prisma, vai ser você pegar os 656 e multiplicar por 0,10 ou 0,1, porque o centímetro quadrado é 10 centavos. Certo? O que acontece quando a gente multiplica por 0,1, né? A vírgula retorna uma casa. Então, a gente vai ter aqui que essa embalagem ela vai ter o custo de R$ 65,60. Certo? Muito bem. Então, agora vamos olhar para o cilindro. Então, vamos fazer aqui a ATC, a área total do cilindro, que a gente já sabe também, né? Que vai ser o quê? 2πr, que multiplica quem? H mais R. Tá todas ali as informações, né? Então, ATC vai ser igual 2. O π ele fala para você considerar ele 3. O raio da base é 4. A altura também é 20. E o raio da base, novamente, é 4. Então, vamos fazer continha aqui, ó. ATC vai ser igual. Bom, 2 vezes 3 aqui, ó, 6. 6 vezes 4, 24. E aí você vai ter 24 vezes 24, que resulta em 576. Essa continha aqui, ó, vai dar 576 centímetros quadrados. E agora, o custo total da embalagem desse cilindro vai ser o quê? 576 vezes 0,1. Então, o custo total vai ser 57. Então, o custo total vai ser R$ 57,60. Muito bem, ele quer saber a diferença entre os custos. O maior aqui é 65,60. Então, você vai fazer aqui, ó, 65,6 menos 57,6. E a diferença entre isso aqui corresponde a R$ 8,00. Está aqui a resposta já, tá? Então, bem simples, bem tranquilo. O exercício número 3, ele diz o seguinte, ó. Calcule a área total do sólido obtido pela rotação completa de um retângulo de dimensões 4 cm e 12 cm em torno do lado maior. Então, a gente tem aqui o ladinho menor, que é 4, tá? E o lado maior aqui, que é 12. Note que esse 12 vai coincidir justamente com a nossa altura do cilindro. E aí eu vou rotacionar em torno desse lado maior. Quando eu rotacionar, eu vou ter o seguinte, ó, vou ter a seguinte situação aqui, ó.
Então, rotacionei. E aí, o que vai ser gerado aqui, ó, nessa rotação? Vai ser gerado esse cilindro. Aí, ó, esse é o cilindro. Muito bem. O que a gente pode concluir aqui? Nesse cilindro, a geratriz, ou a altura, nesse caso, por ser um cilindro reto, é 12. E o raio da base é 4. Então, aqui, ó, o 4 é o raiozinho. E esse cara aqui é o H, que é igual a G nesse caso. Muito bem, ele quer a área total. A gente já tem todos os elementos. Acabou. Então, o que é a área total desse sólido? 2π vezes o raio H mais o raio. Então, a área total é igual a 2. Nota que ele não pede para você substituir o π por 3,14. Então, a gente vai deixar o π aqui paradinho. O raio é 4. A altura é 12. E o raio, 4. Muito bem, você vai ter aqui, ó, o seguinte. Ó, 2 vezes 4 dá 8 e 8 vezes 16. Se você fizer 8 vezes 16, aí vai dar 128. Então, a área total desse cara aqui vai ser 128π centímetros quadrados. Tá aí, ó. Se eu quisesse o volume, calculava a área da base e multiplicaria por 12, né, que é a altura. Bem tranquilo também. O exercício número 4, ele fala assim, ó. Calcule o volume de um cilindro circular reto, cuja área lateral é 30 centímetros quadrados e a área total 48. Bom, você pode usar a área lateral lá do cilindro, que é 2πRH, aí você vai ter RH como variável, enfim, e aí ir achando as variáveis, H e R. Mas eu acho que é muito complicado esse caminho, né? Porque a gente pode pensar na área total da seguinte forma. A gente sabe que o cilindro tem essa propriedade, né? A área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Ah, mas por que você não está usando a fórmula lá 2πr multiplicado por H mais R? Porque ele está me dando essas áreas aqui, ó, separadamente. Então eu vou substituir a área total, ele está dizendo que é 48 π. A área lateral, ele está dizendo que é 30. E aí quem que você vai achar aqui nessa fórmula? A área da base. Muito bem, vamos passar o 30π subtraindo. Então você vai ter aqui, ó, 48π menos 30π, vai ficar 18π igual a 2AB. Então, passando 2 dividindo, você vai ter que a área da base é igual a quanto? A área da base é igual a 9π centímetros quadrados. Então, aqui, ó, o interessante é que, como ele quer o volume, a gente sabe que o volume é πr ao quadrado vezes h. Mas a gente sabe também que o volume pode ser escrito como área da base vezes a altura. Então, basta a gente achar a altura. Como que a gente vai achar a altura aqui, ó? Bom, vamos pensar aqui no seguinte. A gente já tem a área da base, certo? Então, vamos achar o raio. Como é que a gente acha o raio aqui? Enfim, a área da base eu sei que é πr ao quadrado, igual a 9π. Então, o π com π vai embora, e o r, então, vai ser a raiz quadrada de 9, que é 3. Então, achei o raio aqui, ó, 3 centímetros. Raio da base, 3 centímetros. E aí, com a área lateral, eu consigo achar a altura. Então, eu estou dizendo que a área lateral, que é 2πrh, o exercício me diz que ela é 30π. Então, olha só, π com π vai embora, o raio a gente tem que é 3. Então, a gente vai ter o seguinte aqui, ó, 2 vezes 3 vezes h igual a 30. Beleza? Então, 2 vezes 3 dá 6. O 6 vai passar dividindo. 30 divididos por 6 dá 5. Então, a altura aqui é 5 centímetros.
Muito bem. Como é que a gente faz o volume, então? O volume é a área da base, que é 9π, vezes a altura, que é 5. Então, 9 vezes 5 dá 45π. Agora, cuidado, tá? Com a unidade de medida, centímetros cúbicos.